O Zohar é aquele livro que nos ensina a parte mística da Torá. E então ele vai contar o que está muitas vezes por trás dos bastidores. Você com certeza conhece o primeiro versículo da Torá. Vamos ver o que o Zohar fala sobre ele? Nós vamos estudar diretamente do aramaico e eu vou traduzir no mesmo momento para você, originalmente em português. Diz o Zohar assim: Bereshit bara Elokim. No começo, criou Deus, et ha-shamayim ve'et haaretz, os céus e a terra, Rashei tevin, Aleph, Rei, Vav, Rei. Iniciais das letras Aleph, depois a letra Rei, depois a letra Vav e finalmente a letra Rei. Onde está isso? No Zohar. Se você pegar Bereshit bara, no começo criou, agora Elokim et ha-shamayim ve'et haaretz, né? So, Bereshit bara Elokim, e agora et ha-shamayim ve'et haaretz. A primeira letra é Aleph, a segunda é Rei, a terceira é Vav e a quarta é Rei. Isso é um dos nomes de Deus. Então o Zohar está te falando que quando Deus criou o mundo, ele utilizou esse nome específico de 4 letras para criar o universo. Aí você está falando, então, isso aqui é um nome de 4 letras, mas a gente vai ver mais. Itberiu Shamaya Va'ara. Foi criado os céus e a terra. Aleph e Rei, com as letras desse nome, as 2 primeiras, o Aleph e o Rei, Itberiu Shemaya, foram criados os céus. Vav, Rei, as 2 letras finais desse nome de Deus. Bei, Itberiat, Ara, Vechalmat deitba, a terra e tudo que nela existe. Veu Yahiv Tiuvta, Bechal ilanin ve'isbin, e Deus deu um desejo especial a cada planta, a cada erva, a cada árvore de Be'ará, que está na terra. Vehu ma she'amru, e é isso que disseram, né, nossos sábios, en lecha kol esev ve'esev, não há nenhuma erva no mundo, milemata, nos mundos inferiores, she'en memune alav milemala, que não há uma força superior, né, nos mundos superiores, que lhe dá vida, lhe dá vontade de ter vida, veshomer oto, e que cuida dele, shemake oto, e ainda bate nele, mas não é bater para machucar, veomerlo gdal, e ele fala para essa erva, para essa árvore, para tudo isso, cresça, dá uma ordem divina para essa planta. Sheneemar, como está escrito no livro de Jó. Hayadata hukot shamayim, você conhece as leis superiores, né, dos céus, imtassim mistaro ba'aretz, que coloca, você tem a capacidade de entender como é feito o governo dessas leis superiores na terra. O Zohar aqui, ele pega um versículo que todos nós conhecemos, mas ele começa a desvendar grandes segredos. Nem sempre quando a pessoa estuda o Zohar, o primeiro obstáculo que ela tem é a má tradução, ou ela não sabe aramaico, ou ela pega uma tradução ruim do aramaico, então ela vai ter uma deturpação. Mas mesmo depois que ela passa pela primeira etapa, ela ainda pode ficar não entendendo direito o que o Zohar está querendo me ensinar. Então, aqui a gente vai tentar não só fazer a tradução correta do Zohar, como a gente já fez agora, mas também a gente quer ensinar alguns conceitos que o Zohar está passando. Você está vendo que quando Deus criou o mundo e ele
utiliza, e no princípio criou Deus, e aí ele usa em hebraico, et hashamayim, ve'et haaretz, os céus e a terra, a forma como está escrito não é uma forma aleatória. É uma forma que você utiliza algo da Kabbalah, que é pegar a primeira letra dessas 4 palavras e ela forma um dos nomes de Deus. Quando você entende isso, você está entendendo algo que está muito profundo na Kabbalah, que é o quê? A Kabbalah explica que o universo, em todas as partes do universo, Deus utilizou para a sua criação, seja das partes espirituais, seja das partes materiais, o nome dele. Todo o universo ele está cheio do tetragrama. Quem já estudou profundamente o Zohar sabe isso de forma clara. Porém, o próprio tetragrama, ele tem divisões. Ele tem formas de pronúncias e de entendimento. Então aqui foi colocado uma das energias que o tetragrama possui. Aqui é utilizado os nomes do tetragrama com as letras Aleph e Rei. A gente sabe que o tetragrama é o Yud, depois o Rei, depois o Vav e depois o Rei. Aqui é utilizado de outra forma. Quando a gente estuda Gemátria, a gente também entende isso melhor. A gente tem aulas de Gemátria aqui no YouTube para você e também um curso na academia de Moisés. Então, aqui é utilizado o nome do tetragrama, que também o próprio nome do tetragrama, ele também na Kabbalah muitas vezes é dividido em 2. O Yud e o Rei e o Vav e o Rei. Por quê? Porque cada uma dessas letras significa uma energia, uma forma como Deus cria e mantém o mundo. A gente aprende, Deus criou o universo. Qual o nome que ele utilizou para criar? O nome que tem as letras Aleph e Rei, Vav e Rei. E nesses nomes, nesse nome que ele divide agora em 2 partes, ele utilizou o Aleph e o Rei para criar os céus. Os céus aqui não são somente os céus que você olha e está tudo azul e está muito bonito. Também está se referindo aos mundos superiores, a mundos espirituais. Por outro lado, ele utilizou o Vav e o Rei para criar o mundo material. Sim, o mundo material que você conhece. Esse mundo material que você conhece, ele diz, como a gente falou, o Vav e o Rei. Eu vou te contar um segredo. Por que o Vav? O Vav, ele, diz a Kabbalah, se você estudou já um pouquinho do alfabeto hebraico, existe a letra Yud, que é um pontinho pequenininho. O Vav, ele é um Yud que cai. Então aqui é a alusão que é a influência de Deus que está em cima, de uma forma que o ser humano nem consegue notar, um pontinho. É o que se chama o Olam dos Nikudim, o mundo dos pontos, uma parte da criação. Então o Yud, ele cai. É a influência de Deus vindo para esse mundo. Ele fica maior para poder se revelar de uma forma, ao mesmo tempo que a gente esconde o Yud, tá? Aqui tem um grande segredo. O Rei também tem outro grande segredo, porque a letra Rei tem um significado também com relação a esse mundo. Isso é mais uma coisa que tem que ser estudada. Então, os mundos inferiores, a Terra e tudo que nela existe foi criado através do nome Vav e Rei. Mas uma pessoa podia entender, então, que o Aleph e o Rei criaram os mundos superiores, o Vav e o Rei os mundos inferiores, e fica tudo por aqui. Vem o Zohar e te explica, não. É um nome. É verdade que esse nome se dividiu, mas ainda assim é um nome. E o significado disso é muito profundo. Quer dizer que o nome Vav Rei, ele criou o mundo inferior, mas esse mundo ele só existe porque ele está conectado ao Aleph e o Rei, aos mundos superiores. Quer dizer que
os mundos superiores, a luz de Deus, ela continua vindo ininterruptamente para esse mundo, e é isso que mantém o universo. E é isso que está escrito, que cada árvore, cada planta, cada erva tem algo no mundo superior que cuida dela, que guarda ela, que dá vontade dela viver e ordena ela falando: cresça. Então não é que uma planta cresce naturalmente porque está tudo aqui. Não, é porque há uma conexão com os mundos superiores. E aqui, então a gente entende que mesmo o nome de Deus, que ele se divide em duas partes, no final das contas, a gente tem que entender isso como uma coisa só. E se isso vale para as plantas, com certeza vale para o ser humano, que ele tem a sua parte animal e ele tem sua parte divina. Então cabe a nós conectar essa parte animal e entender que a gente pode se conectar, fazer essa conexão dessa parte com a parte superior que nos dá vontade e verdade na nossa vida.